Você sente sensação de insegurança ao andar por Criciúma? Então, foi sobre esse assunto que nós viemos até a Praça Nereu Ramos, hoje em Criciúma, para conversar com o pessoal que está passando por aí. Pegamos alguns depoimentos sobre qual é o sentimento dos moradores da cidade, qual é o sentimento deles com relação a isso. Acontece que no último sábado era a véspera do Dia dos Pais e uma joalheria aqui de Criciúma foi assaltada. Uma das vítimas desse assalto, que foi rendida durante essa ocorrência, quis conversar com a nossa reportagem hoje. Então, essa reportagem que eu estou fazendo tem dois momentos. Primeiro, a gente vai conversar com a Fábio, que faz o relato dela sobre como foi ser rendida neste assalto. São detalhes a mais que elucidam a forma como os bandidos agiram na ocasião. E ela também levanta a lebre, essa questão da segurança aqui na cidade. Ela faz a denúncia dela, ela se posiciona dizendo que falta segurança sim aqui em Criciúma. Então, depois que a gente tiver conversado com ela, você vai conferir algumas falas, depoimentos de pessoas que nós abordamos e conversamos aqui na Praça Nereu Ramos na tarde desta terça-feira e vamos entender qual é o sentimento dessas pessoas com relação à situação da segurança pública aqui na cidade. Então, a gente estava entrando na joalheria, né? E assim que a gente chegou lá na porta, a porta estava fechada e o moço abriu a porta, a gente entrou. Eu achei que ele estava saindo da joalheria. E em seguida tinha a menina, a funcionária, que estava em estado de choque, chorando muito. E daí eu perguntei, o que está acontecendo com essa menina? Aí ele pegou, ele colocou a mão na arma, né? E ele disse assim, ó, é um assalto, vocês ficam calmos, não vai acontecer nada com vocês, mas vão tudo lá para trás. Daí ele levou nós lá para trás, né, para uma salinha. Assim, quando a gente chegou lá já tinha várias pessoas, todo mundo assim muito nervoso, muito assim, tá, o clima estava bem tenso mesmo, assim, não tem? Ele falava o tempo todo, não mexe no celular, não liga para a polícia. Eu até achei estranho porque dava assim a sensação de que ele não era um bandido profissional, porque se ele fosse, ele teria pego o celular de todo mundo e ele não fez isso, né? Quanto tempo vocês ficaram ali? Assim, ó, o assalto ele já estava acontecendo mais ou menos uns 20, 30 minutos. A gente também ficou mais ou menos uns 20 minutos ainda lá dentro, né? Daí então estava retirando as coisas, né? Ele foi lá dentro, retirou as coisas e continuou tirando as coisas da vitrine. E o outro ficava cuidando da gente o tempo todo ali, com a arma, ameaçando, né? E com a mão na arma, mas falando que nada ia acontecer com a gente, né? Mas, enfim, o assalto acabou, daí ele foi até a porta. Aí ele disse para nós assim, ele foi muito frio, assim, nas palavras dele. Ele disse para nós assim, ó, que Deus abençoe vocês, que eu sou uma pessoa de Deus, eu não era para estar aqui, mas eu precisava estar aqui. Aí ele pegou e se retirou. Aí em seguida o dono não sabia o que fazer. Eu mesma peguei meu celular, liguei para a polícia. A polícia disse que era um trote, que não era um assalto. Eu disse não, é um assalto, nós estamos todos aqui dentro da joalheria, não é um trote. A polícia fez meio que descaso da situação, até porque foi passado um trote antes de um outro assalto, né? Acho que até em função desse assalto que teve, eles desviaram para outro lugar, né? É o que deu a entender depois, né? Mas em seguida a polícia veio, até tinha um delegado também junto com a gente, trancado lá na salinha, né? Mas daí Fábio, agora vamos para a parte da tua reclamação, né? Mas pode falar olhando para mim, tá? Não precisa olhar para a câmera. Então, assim, em virtude disso tudo que tu vivenciou, né? Você vivenciou, também vem uma reclamação com relação ao policiamento, né? Sim, eu acho assim, ó, a cidade de Criciúma, ela está se tornando uma cidade bonita, grande, né? A infraestrutura dela está muito boa, mas porém a cidade está crescendo demais e a segurança não está crescendo junto com a cidade, né? A gente tá faltando muita segurança na cidade. Tu acha que falta policiamento? Eu acho que falta policiamento. Eu creio assim que, como a cidade está crescendo, tem que crescer o número de policial dentro da cidade também, né? Então eu acho assim que as autoridades deveriam prestar mais atenção nisso, né? Até porque onde a gente estava era um local que tem várias joalherias, não era só aquela, né? Tem várias joalherias no mesmo local, então é um lugar assim de bastante risco, né?
Então, assim, querendo ou não, colocou a vida de várias pessoas em risco ali. E talvez se tivesse mais policiamento na cidade, esse fato não teria acontecido, né? Então, eu queria mesmo, assim, que chegasse, assim, no prefeito da nossa cidade, para ele ver que ele está sendo um bom prefeito, sim, ele está fazendo coisas boas para a nossa cidade, mas não adianta a gente estar com uma cidade bonita, uma cidade grande, e a gente não ter segurança para andar na nossa cidade, né? Para te andar com o teu carro, para te passear com a tua família, né? Para a gente estar correndo risco de vida. E eu acredito que sim, falta muita segurança na nossa cidade de Criciúma. A senhora acha que Criciúma é uma cidade segura? É, segura. Não falta policiamento, na opinião da senhora? Falta um pouco, né? E já precisou ligar para o 190 e foi atendida? Não, nunca liguei. Tá bom, então. Obrigada, dona Dalva. Seu Pedro Paulo, o senhor acha que Criciúma é uma cidade segura? Tá seguro, mas temos falta. Falta de policiamento? Falta policiamento. Nós temos muito pouco policiamento para nós aqui, para essa turma toda dos bairros. Então nós temos que ter um pouco mais de segurança. Isso aí está faltando. Isso é a nossa realidade. Qual é a sensação da senhora? Acha que Criciúma é uma cidade segura para se morar? Não, infelizmente no dia que está hoje, não está segura não. Antes, quando eu vim para cá, para Criciúma, era uma cidade muito pacata. Ela era que tu tinha segurança, hoje tu não vê mais segurança. A senhora acha que falta polícia? Olha, falta a polícia sim, pôr um pouquinho mais. Eu acho que o governo do estado deveria pôr mais, né? Porque se acontecer alguma coisa, algum roubo na cidade, tem mais polícia. Porque às vezes eles não dão conta de atender todo mundo. Tinha que vir mais. Eu acho. Tá bom então, obrigada, tá? De nada. Eu acho que Criciúma, comparado com outras cidades grandes metrópoles, acho que é uma cidade que, comparado às cidades, sim, é uma cidade segura, mas a cidade de Criciúma tem muitos bairros, né, que a segurança precisa ser melhorada, né? Também a região central, as regiões mais periféricas precisam sempre mais de atenção. A segurança é uma coisa que precisa ser aprimorada a cada dia, né?